Olá, galerinha do 7º ano. Eu sou o professor Ayrton, professor de Ciências da Rede Municipal de Juazeiro. Convido a vocês a propagar essa onda de calor e temperatura que vive nossa cidade e seus distritos. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Então vamos introduzir aí os conceitos, vamos diferenciar as duas grandezas, temperatura e calor. E o que vem a ser temperatura? Temperatura, comumente a gente vê no dia a dia, nos telejornais, em nossas casas, né? Nos hospitais, nas clínicas, falando de temperatura. Mas vamos diferenciar o que seria temperatura e calor. Então, temperatura acontece quando o grau de agitação de suas moléculas fazem a agitação de suas moléculas, isso indicando o estado de quente e frio. Já calor é a troca de dois corpos com diferentes temperaturas. Nesse momento, a gente vê exemplos aí que comumente está relacionado com temperatura e calor. Sensação térmica, dilatação térmica, escala Celsius e equilíbrio térmico. Em sensação térmica, comumente a gente observa, por exemplo, nós, pais de famílias e outros profissionais da área de saúde, ao aferir a temperatura, comumente em casa a gente coloca a mão na testa de uma pessoa para saber se ela está no estado de febril ou com febre. Mas essa situação, ela não é uma coisa concreta. Então, comumente a gente deve utilizar o quê? O termômetro graduado, que alguns anos atrás nós utilizávamos o termômetro com a escala de mercúrio. Mas por o mercúrio ser um metal altamente tóxico e provocar reações no sistema nervoso das pessoas, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, proibiu a comercialização desses termômetros. E esses termômetros que hoje são comercializados são com a coluna de álcool colorido. Aí vem a dilatação térmica. Ali nós temos uma barra de metal, onde comumente eu posso colocar essa barra de metal em um local sombreado. Para verificar se houve a dilatação ou não da barra de metal, eu coloco essa barra de metal em uma temperatura mais elevada, no sol de meio-dia. Eu aguardo alguns minutos depois e observo com aparelhos de precisão, de medidas, para ver o volume dessa barra metálica. Em um certo tempo, eu coloco essa barra de metal em um local para esfriar. Aí, retomando o assunto, o primeiro, dilatação térmica, é quando houve dilatação do volume dessa barra metálica. E ao contrário, chamamos de contração térmica. Eu deixo essa barra em um local sombreado, frio, e aí eu vou verificar a contração térmica. A escala Celsius, que comumente nós utilizamos no nosso dia a dia para aferir as temperaturas, né? E, no caso, o estado febril de uma pessoa. A temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Por que chamamos Celsius? O sueco Anders Celsius deu o nome a essa escala termométrica e comumente utilizamos no nosso dia a dia. E o que vem a ser equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando dois corpos, no caso a água quente e a água fria, elas vão compor o mesmo local da água morna e elas vão estar com temperatura equilibrada. Então, água quente e água fria vão se equilibrar. Processos de troca de calor. Então, dentro do assunto calor, comumente a gente utilizamos os processos de propagação de calor, que é a condução térmica, é quando dois corpos trocam calor. Dentro da condução térmica, nós temos isolantes térmicos, que vocês estão vendo ali, que eu vou citar, e os condutores térmicos. Um bom condutor isolante térmico é a cortiça, a madeira, né? A madeira, por exemplo, ao cozinharmos, quando a gente está utilizando o cozimento de alguns alimentos e que estamos manuseando,
a gente prefere os alimentos de plástico ou de madeira, porque elas não vão conduzir, no caso, as colheres que nós estamos mexendo aquele alimento, eles não vão passar calor, eles vão isolar. Então, a cortiça, a madeira e o vidro e a cerâmica, comumente, quando fazemos a deliciosa feijoada, a gente coloca a feijoada em vasilhas de cerâmica, porque o calor ali vai ficar retido e a feijoada vai ficar quentinha para ser servida. E um condutor térmico é o alumínio, que comumente nós observamos quando vamos colocar para cozer determinados alimentos. A convecção térmica, nós temos um exemplo prático. É um congelador simples, né? Onde tem a ascendência e descendência, o ar frio, o ar quente vai para o congelador, o ar frio desce. Comumente nós podemos fazer isso ao abrir a geladeira, ficar com as mãos rentes e nós observamos essa transmissão de ar. A irradiação, o nome já está dizendo. Irradiação vem de onde? De que fonte? Vem do Sol, né? O Sol que irradia. Aí também nós vemos também exemplos práticos de irradiação, que é a terceira transformação de troca de calor, a irradiação. Por exemplo, ao acender uma fogueira, a gente confere aquela irradiação da fogueira, nas lareiras também. Outra coisa em relação à irradiação térmica, é em relação aos raios infravermelhos, também colocado em temperatura ambiente nas granjas para a produção de frangos. E uma curiosidade, se liga aí, galerinha do 7º ano. Roupas de cores pretas irradiam bem calor? Uma coisa que também comumente está relacionada a calor, que é para... Saiba mais, vocês têm que estar mais interagidos sobre esse assunto, que é um assunto que não só envolve o nosso país, o Brasil, não só como a nossa cidade, Juazeiro, e seus distritos e cidades circunvizinhas. É em todo o mundo, é em todo o país, que é o aquecimento global. É o aquecimento do globo terrestre, provocado por diversos fatores. Pela queima excessiva de carvão, no caso, desvastando as matas, né? Derrubando para fazer carvão, o escapamento dos carros emitindo o CO2, o gás carbônico, os clorofluorcarbonetos também, os gases aerosóis, provocando o aquecimento global. O que seria efeito estufa? Aí eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é uma estufa? Para que ela serve? Então o nosso globo, ele tem esse efeito estufa, porque se não tivesse esse efeito estufa, nós estaríamos em baixas temperaturas e provavelmente não teria vida em nosso planeta. Então a estufa, a função da estufa é manter a temperatura ambiente do nosso planeta. É hora da revisão da videoaula, galerinha. Você viu nessa videoaula a diferença entre as grandezas temperatura e calor, a explicação de sensação térmica, dilatação, escala Celsius e o equilíbrio térmico. E que a cor interfere também na irradiação, que é a cor preta. Fica essa curiosidade para a próxima videoaula para vocês. E o aquecimento global e o efeito estufa. Desafio vocês, não é momento de férias, é de isolamento social, mas a gente continua no mundo da pesquisa, em busca de atualizar sobre os conteúdos que os professores estão trabalhando na rede. Segundo desafio, como podemos ajudar a diminuir o aquecimento global? Então, como eu, cidadão juazeirense, eu poderia ajudar a frear esse aquecimento global? Se liga aí, canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Educação